E eu quero saber de vocês, a primeira pergunta o Jair acabou, já chegou no Rio de Janeiro, tirou foto com alguns vascaínos, deve ser apresentado. A gente vai falar também, pessoal, pode mandando mensagem aqui sobre o Orediano, tô vendo que tem muita gente meio na dúvida do que está acontecendo, na situação aí, né? Mas o Jair chegou, e a pergunta que fica é o camisa 5 dos sonhos nessa realidade de hoje? Porque, para mim, ele joga em 90% dos times do Campeonato Brasileiro, 93, 94% dos times. O que vocês acham? Eu estou muito animado, Edmundo? Não está animado, mas acho que depende muito da proposta da equipe, né? Por acaso, no Atlético Mineiro, ele era preterido porque o Alan, acho que é Alan, né? Não sei se é Alan ou Alan. É Alan. O Alan inicia melhor o jogo. O Jair marca melhor. Então, isso vai muito da proposta. Acho que o Vasco fez uma excelente aquisição em relação ao Jair. Por quê? Porque um cara é campeão brasileiro, um cara com experiência, um cara que vai chegar ali no meio-campo não vai sentir o peso da camisa, porque em outros momentos, com a camisa do Galo, ele demonstrou não sentir. Então, mas é só questão de expectativa e de projeto de jogo, né? Eu até acho que ele tem condições de dar um bom passe, de iniciar as jogadas, mas pelo menos no Atlético do Cuca, o volante escolhido para ser o titular, né, por mais vezes, era o Alan. Porque inicia melhor, ele abria os dois zagueiros, o Alan vinha ali naquele meio, ele abria os dois laterais, inclusive Mariano e Arana, excelentes laterais, tem como especialidade o poder ofensivo. Então o Alan vinha, começava as jogadas que iam terminar lá com o cruzamento do Arana, ou gol, cruzamento do Mariano. Assim, é questão de maneira de jogar. Vale lembrar que a característica dos dois laterais que foram contratados pelo Vasco também é de ofensividade. Então, essa bola vai ter que ser bem iniciada. Eu diria que com a chegada do Ivan, do próprio Jair, né? Tem uma notícia aí, não sei se o Fábio já sabe, mas tem uma notícia do Orediano, importante. Acho que vai ser apresentado agora, ou foi apresentado agora no final da tarde, e, enfim. Ainda não, mas já está para ser. Já está para ser mesmo. Ainda não foi, mas está por detalhe de documentação de troca para ser anunciado. A notícia que eu tive que ia ser agora, no final do treino da tarde, e o que estava faltando eram as garantias, né? Isso. E aí é engraçado isso. Dito até pelo menino, pela pessoa que trabalha diretamente com ele, quem está ajudando na escolha de casa, abertura de conta em banco, compra de carro, todas essas coisas que são importantes. É um menino que trabalha especificamente com esse tipo de coisa. Falou, o passado do Vasco, não o presente, o passado do Vasco fez com que o Vélez fizesse a exigência de só apresentar, só assinar o contrato depois que tivesse as garantias bancárias. Então, se isso vai acontecer hoje, pelas notícias que eu tive, é porque esses problemas foram resolvidos. Então, você começa a ter um esboço de um time competitivo. Aliás, até muita mensagem aqui, ó, lá do Orediano, tá vendo? Ainda bem que você até esclareceu um pouco isso, que a galera tava meio assustada. Aliás, deixa eu pedir desculpa, cara. Eu bloqueei sem querer do chat alguém aqui, gente. Me desculpa, viu? Foi por acidente aqui. Depois eu desbloqueei. Ô, Fábio, eu quero que vocês falem um pouquinho do Jair, cara. O que você achou? E depois fala o que você quiser. Pelo amor de Deus, eu dei uma interrompida em você aí. Não, eu mandei para você pro teu WhatsApp, não sei se você tem como colocar na tela, uma foto de uma arte que um menino me mandou, o Thiago Barreto, que é muito interessante, que até preenche. Eu ia falar dele, inclusive, também. Que aí ele mandou uma possibilidade de time, né? Porque o Orediano fechando, como disse o Edmundo, resolvendo essas últimas pendências e sendo anunciado hoje ainda, que é a expectativa até para que ele possa viajar sexta-feira para os Estados Unidos, o Vasco fica aí por quem? Por um camisa 10? Por mais um zagueiro, que pode ser o Manuel Capasso, que o Vasco está na finalização também desse processo para poder comprar esse zagueiro do Atlético Tucumã.
o Vasco vai ficar praticamente com um time redondo para o início da temporada. Lembrando que o próprio Paulo Brax disse isso, que o Vasco não iria fechar o elenco da temporada, deixaria pelo menos aí 10% a 20% ainda para poder complementar pós-campeonato numa segunda janela da temporada. Acho o Jair um baita jogador para esse meio de campo do Vasco. Se você observar, a gente talvez não esteja falando muito, mas o Marlon Gomes vai voltar da seleção sub-20, é um garoto. Aí você tem um experiente Jair com um garoto. O Marlon que fez a função de primeiro homem na base, era Marlon e Andrei. Depois o Marlon em cima foi jogando mais adiantado pelo lado direito, fazendo um corredor, mas ele sabe fazer essa função. E inicia bem um jogo, por exemplo. Então, ele e Jair e eles, fica mais o Jair, sai mais o Marlon, aí é questão da opção. E vamos lembrar que o Figueiredo está treinando ali também, hein? O Barbieri está... Eu não posso dizer se está indo bem ou não, porque os treinos estão fechados. Mas ele tem sido testado ali na função de segundo homem. Então, eu vejo um Vasco, nesse ano, com jogadores mais técnicos, alguns mais rodados. Jair, campeão, como disse o Edmundo, 3 vezes campeão estadual pelo Atlético, campeão brasileiro, Copa do Brasil. Um cara que chega, ou melhor, Supercopa, perdão, chega para se juntar com 28 anos ao Pedro Raul, de 26, ao 25, que é o Ivan, ao Léo Pelé, de 26, jogadores de meia idade, mas com rodagem, não vão sentir camisa. Um veio do Corinthians, outro veio do São Paulo, do Atlético Mineiro. Pô, a do Vasco é pesada tanto quanto ou mais. Então não tem conversa fiada. Ninguém está vindo de um clube pequenininho para... Não. Então eu acho que a gente vai ter que só observar, e aí eu estou na expectativa dos 2 laterais, como disse o Edmundo, que além da função ofensiva, um é muito novo, ele não era titular absoluto do Corinthians, e o outro muda de país, que também pode ter um tempozinho de adaptação. Mas é um time muito mais equilibrado e mais técnico. E o Alex Teixeira que renovou, né? Exato. Aliás, a gente vai falar disso também. Você citou do Thiago Barreto, eu preciso até falar dele, que a gente inclusive usou uma arte dele, que é sensacional. Eu vou até deixar o Instagram dele, é tbarreto.designer, tá, pessoal? Designer. Segue lá no Instagram, é sensacional. Eu soube aí, tem algumas informações, algumas notícias, que o Atlético Mineiro estava tentando colocar o Natan no bolo aí. E eu queria até que você complementasse essa notícia, Fábio, depois para o Edmundo comentar, porque você sabe melhor do que eu sobre isso. Você acha que o Natan viria? Você gostaria da contratação dele? Você acha que tem alguma chance? Então, ele foi um nome durante a negociação do Paulo Brax com o Rodrigo Caetano que foi citado pelo Atlético. Olha, o Natan está aí, voltou do Fluminense, nós não vamos aproveitá-lo. Interessa? O Paulo Brax falou não. Assim, para a composição de elenco, ok. Mas aí depende muito. Vai ser um jogador que vai ganhar quanto? Porque aí você vai tirar espaço talvez de um garoto. Não vem para ser titular. Natan não viria para ser titular. Para ser banco, você já tem a garotada que vai subir, alguns que já vêm da copinha para ter esse espaço. Então, assim, dependendo do custo, eu acho que isso foi levado em consideração, acabou sendo descartado durante a negociação. Então, o Jair veio, o Natan vem daqui a pouco. Não vem mais. Então aí já é uma outra pegada, né? Até porque, né, Edmundo, a gente falou muito disso, né, cara? Não tirar espaço, e também a gente tem que pensar na parte de salário, né? Porque a média, o máximo, o teto do salário é 500 mil, que é o que eu sei que o Pedro Raul tá ganhando, não sei os outros jogadores qual que é o salário. De repente traz um Natan para ser reserva, para ganhar também o teto, aí acho que não vale a pena, né, Edmundo? Não vale a pena. Também tem uma outra informação que eu consegui colher ali do presidente. Boa. Jorge Salgado, que ontem eu fui com ele até o enterro, voltei com ele, depois almocei com ele. Afinal, aliás, torcedores do Vasco, vocês têm que ir almoçar lá no Artuzão, comida sensacional, espetacular. Sabe? O restaurante lá do seu Arthur, sem dúvida nenhuma, foi maravilhoso. Ele falou, cara, a gente teve muita dificuldade, cheguei aqui, não tinha grana para pagar a luz, enfim, tive que pôr do meu bolso. E legal disso tudo é que o Vasco vai passar de uma folha de 3,5, que foi o que oscilou na temporada de 2022, para cerca de 12 milhões de reais mensais. Então, quer dizer, é um salto de qualidade. O Vasco tem um orçamento para gastar só de salário, né, da 777, cerca de 140 milhões anuais. Então, assim, vai começar a encostar no pelotão da frente. A gente sabe que
orçamento é super importante para o futebol. Falando do Natan, eu gosto da ideia da contratação do Natan, porque acho que ele é um bom jogador. Só que eu também penso igual o Fábio, ele não viria para ser titular absoluto. E eu acho que é aí que está o grande impasse, porque ele já saiu do Fluminense, porque ele não era titular no Fluminense. O Fluminense queria permanecer com ele. Aí ele vem para o Vasco para ser reserva novamente, e acho que ele vindo, vem com bagagem, vem com moral, ele acaba tirando espaço dos mais jovens. E num esboço de time, né? Eu sou muito otimista, tá? Muito otimista. Mas num esboço de time do meio para frente, você começa a mostrar, já tem uma cara, né? Com o Jair, com o Figueiredo, com o Marlon, Orediano, Pedro Raul. Eu gosto da ideia de jogar num 4-4-2, até para você dar um pouco mais de liberdade aos meias, né? Os atacantes. Mas do lado esquerdo pode jogar o Peck, pode jogar o Ignaldo, que foi uma das revelações do Vasco. Então, quer dizer, você começa a olhar um esboço de Vasco. Tem vaga para o Natan nesse time? Num primeiro momento, na minha modesta opinião, não. Né? Mas futebol é diário. Né? Ele pode, sim, vir, conquistar a vaga de titular e arrebentar com a camisa do Vasco, porque a gente sabe que ali em São Januário tem uma magia. O Caldeirão, ele é mágico. Né? E tudo pode acontecer. Isso eu estou falando a grosso modo, tá? Não estou dizendo que o Alex Teixeira, que o Nenê, que esses atletas serão reservas, não. Mas estou falando só pelo que eu vi. A falta da parte técnica do Alex Teixeira e a falta da parte física do Nenê. Então, seriam opções, ótimas opções, mas o Natan me deixa confuso. Né? Seria mais um para o banco de reserva. E aí vai ter que ver custo e benefício. Mas o Fábio, mais bem informado do que eu, parece que já foi descartado a contratação. A do Natan, né? Mas em compensação tem algumas aí, né, Fábio? Aliás, deixa eu colocar aqui, tem o Pedro Augusto mandou aqui, Matheus Pereira sairá da Arábia Saudita lá, né? Seria uma boa? Abraços. Qual que é o Matheus Pereira que ele está falando? Não é aquele Matheus Pereira que era da base do Corinthians, não, né? Então, esse jogador já apareceu ontem para mim, exatamente falaram sobre ele. Ele está no então. Mas ele é natural de Minas. Deixa eu até então olhar aqui. Não, ele é um meia que passou a formação dele é toda em Portugal. Ele foi novo para Portugal. Confesso que eu não conheço. Ele passou pelo West Brom Sporting de Portugal. É um jogador de 26 anos. Estou olhando a ficha dele aqui. Não conheço. Não vou chegar, não. Bom jogador, faz isso. Não vou dizer. Não conheço. Realmente não conheço. Também não. O que ontem surgiu e muito forte foi a possibilidade do Vasco trazer um ou outro, e mais pelo torcedor. Souza e Alan, os dois ficam sem contrato no meio do ano. Então, teoricamente, podem assinar um pré-contrato. Os dois, um está na Arábia e o outro está na Turquia. Aí até ontem, durante a live, eu falei para o torcedor, quem você quer? Mas olha, 95% dos votos do torcedor, se a gente fizer aqui, dá Alan. O torcedor quer de volta o Alan. Tem até superchat disso. Olha aí, tá vendo? Sobre Souza e tal. Idades parecidas, 32, 33, 34 e tal, mas acho que o torcedor tem muita bronca em relação ao Souza, porque várias janelas o Souza dizia que podia voltar e tal. Fez uma brincadeira comigo numa publicação minha há alguns anos, há 3 anos, dizendo que em 2021 ele e o Alex Teixeira voltariam e em 23 o Coutinho, que estava tudo já organizado, brincando, dando data. O torcedor criou a expectativa, leu aquilo e tal, e a coisa não aconteceu. Tecnicamente, são 2 bons jogadores, sem dúvida nenhuma. Mas hoje, talvez na rapidez que vai ter o time do Vasco, vai ser um time mais rápido, eu não sei se o Souza encaixaria. Então, para o ímpar, só pode trazer um. Eu traria o Alan. Eu traria o Alan. Não sei o que pensa o Edmundo. Não, até pela memória afetiva, né? Mais recente, de título e versatilidade também, joga no meio, joga na lateral. Com certeza o Alan, por ter jogado muito tempo na Itália, Udinese, Napoli, foi para o Everton, enfim, até pela carreira,
acho que, por tudo, é claro que o torcedor vai optar pelo Alan. O Souza, cara, é uma incógnita. A gente não sabe como que ele está, se ele está bem, se ele está mal. É um caminho meio que natural, ele quer voltar para casa, né? Agora, tem que ver as condições também. O Alex Teixeira ficou numa queda de braço aí com o Paulo Brax. E perdeu, né? Perdeu porque renovou pelo mesmo valor que ganhava anteriormente. Então, assim, dependendo das condições financeiras, eu traria os dois. Mas no Paro Ímpar, eu traria o Alan.